Gente, é Ana Paula, no capítulo 118 do livro Caminho, Verdade e Vida, o Paralítico. Eu gostaria de pedir a Popó para fazer a prece inicial para a gente. Que Deus os abençoe. Popó, por favor. Boa noite a todos. Nessa noite maravilhosa, pedimos aos amigos espirituais que abençoe a Ana Paula, que ela tenha palavras de amor, de luz, para elucidar na nossa caminhada o verdadeiro sentido de paralítico. E que nós possamos apreender todos os ensinamentos e colocá-los em prática logo a seguir. Pedimos a Jesus que ilumine a nossa consciência e que tudo que for falado seja levado para dentro do nosso coração. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. A Ana Paula está colocando aqui no chat que ela tá participando como Thaís, mas é a Ana Paula, a nossa colaboradora de hoje. Ana Paula, antes de você começar, eu só tenho alguns recados. Oi, Virgínia. A gente não teve campanha do Oi, quilo. Lili, tá joia, querida? Nós estamos com saudade de você já. Beijo para todos. Beijo. A gente não teve campanha do quilo esse mês, né? Mas aí eu estou colocando aqui no chat o número da nossa conta, quem puder colaborar com a gente, doando qualquer quantia que a Casa Espírita atende famílias carentes com cesta básica. E quem puder, ou quem puder divulgar para a gente também, que gosta de fazer doação, a gente agradece também. Então, hoje o tema é o paralítico. A nossa amiga Ana Paula vai fazer para a gente, que é o capítulo 118 do Caminho, Verdade e Vida. Uma boa noite a todos, bom estudo. Ana Paula, fique à vontade. Um abraço, qualquer coisa, nós estamos aqui. Boa noite, gente. Tá bem, Lili? Tá dando para me ouvir direitinho? Tá? E a imagem está muito boa. Ah, que bem. Bom, Porque eu não sei obrigada. aumentar, não sei mexer nessas coisas nem. Então tá E ótimo. puseram um fone aqui, porque falou que o microfone dá menos eco e não sei o quê. Tá ok. Bom, então vamos lá. O tema é o paralítico. A cura do paralítico de Cafarnaum, porque tem outros paralíticos na história, né? Mas esse aqui foi a cura do paralítico de Cafarnaum. Jesus tinha acabado de cruzar o lago, chegando a Cafarnaum, e trouxeram. E quando Jesus chegava, em qualquer lugar que ele chegasse, a multidão, né, se aglomerava, as pessoas queriam ouvir o que ele tinha a trazer, o que ele tinha a nos ensinar. Nós, com certeza, participamos dessa época, né? Com certeza, de uma forma ou de outra, ou como ouvinte de Jesus, ou como perseguidor, mas o importante é que, olhando assim, a gente viu o tanto que a gente já caminhou, né? Estando aqui no domingo, às 19h04 da noite, para trocarmos informações, estudos e experiências. Bom, eu fiquei pensando na questão o paralítico. O paralítico nos remete a pensar numa pessoa que não anda com as próprias pernas, ok? Mas, como muito já se passou, eu pensei em outros tipos de paralisia que nós apresentamos. Quem já não apresentou a paralisia do ciúme, da inveja, da cobiça, da preguiça?
do desânimo, a rebeldia. Então, eu fico assim, trazendo muito o passado, os ensinamentos do passado, com o dia de hoje. Porque Jesus teve muitas curas físicas, mas ele teve muito mais curas espirituais. E creio eu que a verdadeira cura existiu exatamente aqueles em que curou o espírito. Curou a própria conduta, curou os próprios pensamentos, os próprios sentimentos. Então, vamos ao texto. E não podendo aproximar-te-se dele, de Jesus, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Muito dá para imaginar, né? Vamos imaginar aquela casa, provavelmente o teto era de folhas, de barreira, essas coisas assim. Então, abriram um buraco e desceram a cama, o catre, né? O leito do paralítico por cima para ele chegar até Jesus, porque ninguém queria permitir que ninguém passasse. Porque todo mundo queria ser o primeiro, todo mundo queria estar na frente, todo mundo queria ser visto por Jesus. Então, gente, essa fala do caminho, verdade e vida está no Marcos, capítulo 2, versículo 4. Aí eu fui à Bíblia e vou ler para vocês o texto, o conteúdo do texto todo. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Então, a notícia esparramava pela cidade. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4 amigos. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Gravem bem essa parte, filhos. E estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, eles discutiam dentro de si mesmo. Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Lembra que eu falei? Observem, filho, perdoado estão os teus pecados. Então, os escribas se sentiram insultados quando Jesus usou o termo filho, como se ele fosse Deus. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que eles discutiam entre si, que eles arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Porque duvidas? Porque desconfia? Porque não crês? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Aí Jesus disse,
levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, o paralítico levantou-se, tomando logo o seu catre, o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Então, o que Jesus quis mostrar para os escribas? Que independente do termo que ele usasse, ele curaria aquele paralítico, pois ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Filho do homem. Ele usando a palavra filho, perdoados estão os pecados, ou usando levanta-te, os teus pecados estão perdoados, levanta e toma o teu leito e anda. A tua fé te salvou. Quantas, né? Palavras Jesus já usou para curar aquelas pessoas. E para nos curar. O que está faltando, essas palavras de Jesus entrar dentro da gente para nos curar. Nos curar da paralisia dos maus pensamentos, da paralisia da maledicência, da paralisia dos maus costumes, da paralisia da ganância, da inveja, da paralisia da discórdia, da concorrência, da disputa. Sempre querer um ser melhor do que o outro, um ser se destacar mais. Eu creio que só quando formos uns, e sendo uns, seremos só quando praticarmos a verdadeira lei de Deus. Amando a gente, a gente amará o próximo, e aí tudo se tornará harmonia. Tudo se tornará um. Então vamos, eu passei o conhecimento do Evangelho, agora vamos como que Emmanuel, o que ele quer nos mostrar com esse estudo. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Então, é tão interessante que se você vai lá no Evangelho, né, que Jesus se sente emocionado ao ver a fé. Qual fé? Daqueles 4 amigos levando aquele doente. Então, eu fiquei pensando na casa espírita. Quantos atendimentos fraternos as meninas fazem? Quantos amigos de amigos de amigos levam pessoas para tratamento, para auxílio, para aliviar uma dor física, uma dor moral, uma dor sentimental, psíquica? Muitos ficam, a minoria fica. Então, essa fé viva, sabe, gente? A nossa fé ainda vacila pra caramba. Ela oscila muito. Quando a gente... Eu acho tão interessante que há muitos anos pensava assim, toda vez que está ruim, lembra de Deus. Quando está bom, nem de agradecer lembra. Hoje, Deus faz presença em minha vida 24 horas no dia. Através de oração, de música, de palestra. Estou trabalhando no serviço do escritório, estou em prece, em palestra, em música. Estou fazendo serviço do lar da mesma forma. Então, estou em sintonia. E mesmo estando em sintonia, eu não deixo de ter a paralisia dos meus pensamentos. A paralisia daquele momento de recordar alguma coisa triste, alguma coisa passada,
e que não vai trazer benefício. Mas, como a própria palavra fala, paralisia, imobilidade. Para eles descerem o catre pelo telhado, essa pessoa tinha que estar amarrada àquela cama. Então, ele já era paralítico, e ainda amarrado, nada fazia mesmo. Agora, o que é interessante que Jesus fala, pegue o seu leito e volte à sua casa. Tem aquela da capa, né? Pega a tua capa e volte lá para... Esqueci como é que chama, o lugar que eles reuniam para mostrar para o sacerdote que ele estava curado. E aí entregar a capa, né? Que a capa significava alguém que era repelido da sociedade, que era para manter afastamento. Então, a religiosidade, o ensinamento de Jesus é muito mais profundo. E a gente deve trazer para dentro da gente. Para o pensamento da gente, para o sentimento da gente, para a ação da gente, e observar aonde está a nossa fé viva. Está nas coisas espirituais ou está mais nas coisas materiais? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, então eu vou continuar no texto. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão de paralítico, que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio de amigos. Olha como é bom ter amigos. Deixando-se resvalar por um buraco. Então, ele permitiu que ele descesse por um buraco no telhado. Levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Então, ele acreditava todo aquele esforço, todo aquele sacrifício dos amigos, até do próprio paralítico, eles tinham uma fervorosa fé de que ele obteria a cura se ele chegasse próximo a Jesus. Então, eu fiquei assim, né, filho, perdoados os teus pecados. O que é pecado? Pecado, gente, é errar o alvo. E qual é o alvo? Os ensinamentos de Deus. Através de Jesus, através dos profetas, através dos discípulos, dos evangelhos. Então, toda vez que a gente erra o alvo, a gente pode dizer que está pecando. Este pecando é errando. Não é aquele pecado, minha culpa, minha máxima culpa, e não mudar de atitude. Não. É reconhecer o erro, ver que saiu do caminho, da trilha, do propósito de Deus para conosco, e nos reerguer. Então, quando ele fala, pega teu leito e volta à tua casa, é para ele começar uma nova história. Ele não voltaria mais como paralítico das pernas e nem do pensamento, nem da ação. Eu fico pensando, eu já tive vários problemas de saúde e digo que eu tive cura, porque, ao contrário de que todos os médicos achavam, eu estou aqui, não apresentando nenhuma sequela das questões que eu já tive. Então, o que é? O alerta, a correção, a corrigenda dos pensamentos, a corrigenda das atitudes, o esforço, sabe, gente? Porque é um eletrocardiograma, mas tem esforço, tem a boa vontade, tem a vontade de viver e de vencer. E viver não é para a vida mundana, material, é viver na matéria, mas com a congregação do plano espiritual, dos ensinamentos de Jesus, sabe, do junto, do verdadeiro. As dificuldades existem para todas as pessoas,
As dificuldades existem em todos os lugares, para com qualquer um de nós. Mas o que vai tirar de letra é o que queixa, o que agradece ou o que movimenta. Eu penso que agradecendo e movimentando, a gente obtém a cura, a vontade, o magnetismo da mudança, a melhoria dos próprios fatos. Morrer todos vamos. Não tem um que ficou para semente, como dizia minha mãe. Não tem um que ficou. Tem alguém com 2022 anos? Eu conheço. Fisicamente. Não estou falando anos-luz espirituais. Mas encarnados na matéria, 2022 anos. Nunca foi e voltou, só ficou. Veio e ficou. Não tem. Então, a gente sabe que a morte do corpo, ela é certa. Mas que viver na matéria, que viver no corpo, é a experiência de não errar o alvo, de não pecar, de andar no caminho da retidão, por mais tentações e provas que passamos. E é tão interessante que eu fui pesquisar, né, o que é o alvo, né? Se pecado significa errar o alvo, o que é o alvo? Cumprimento da lei divina. Neste cumprimento, não se permite rebeldia, maldade, ignorância, teimosia, e mais um tanto de adjetivos que a gente pode dar, observando a gente mesmo, observando a casa da gente, a família da gente. Quantos de nós vamos à casa espírita? Pedimos ajuda, pedimos auxílio, participamos 4 semanas consecutivas do tratamento, do passe, da reunião mediúnica, e vamos embora. E não mudamos nossa vida em nada. Não servimos ao próximo, não nos harmonizamos com os irmãos, não nos harmonizamos no lar, continuamos a reclamar do trabalho, continuamos a reclamar dos familiares, continuamos a reclamar dos vizinhos, do prefeito, do presidente da República. E o que a gente quer que muda, gente? Se é eu que mudo perante o movimento do mundo. O mundo se move quando eu me movo. Se eu ficar parada, inércia aqui na minha casa, eu não vou ver nada andando lá fora. Nada que acontecer lá fora eu estou vendo, porque eu estou na inércia. Mas se eu estou em movimento, é tão interessante, eu estava conversando com a Thaisa, foi ontem. Nós estávamos conversando e eu falei com ela, filha, a mudança, quando ela acontece, até as amizades mudam. As pessoas que a gente convive, eu não sei fazer isso não, a Caminho da Luz levantou a mão. Ah, foi eu que levantei. O que Você quer tá me- dizer isso? Eliane, ela é ali. Ana Paula, você está falando aí, eu tô lendo o livro Diário de Anne Frank. Eu li quando eu era adolescente, aí eu tô relendo, né? Uhum. E ela tá no anexo, tô na parte que ela já tem 2 anos que ela tá lá, tô quase no final. E ela tá lá em cima, ela subiu no sótão, e ela conseguia ver o céu por uma gretinha do telhado. E ela estava lá acompanhando o entardecer pelas nuvens, e ela fala com ela mesma que ela tinha que ficar feliz, porque a felicidade estava dentro dela. E a gente, com tanta liberdade, com tanta coisa boa, e a gente fica errando o alvo sem parar, e sem entender que a felicidade tem que estar dentro da gente. Eu estou relendo esse livro, mas eu estou até com vergonha de tanta coisa que eu tenho de boa na vida, e a menina de 13 anos enxergando por uma frestinha do telhado a felicidade. São as oportunidades, né, Lili, que a gente É tem, a verdade. gente não reconhece. E a sua fala me fez rever o livro todo. E quando você falou do alvo ali, que a gente erra o alvo, a gente erra o alvo que é o bem mesmo, todos os dias, né? A gente tem a oportunidade de acertar e
continua. E sabe, Lili, uma coisa assim que eu aprendi muito com minha mãe, infelizmente a gente tem um mau hábito social, educacional, de ver mais o mal do que o bem. Então, um exercício que eu faço há anos, que funciona, mesmo que eu escorregue, a cada pensamento ruim, dê 10 bom. A cada defeito que você vê no outro, dê 10 qualidades. Comece a exercitar isso. Que aí a gente vai poder viver a felicidade. Porque a felicidade, assim como a tristeza, ela não é uma constante na vida da gente. Ela é conquista. Existem momentos tristes, existem momentos felizes, mas a paz, ela é fundamental. Se mantermos em paz... A gente tem que manter a felicidade dentro da gente, para que quando vier momentos ruins, E fazer o sabe próximo onde que tem a feliz. felicidade ali dentro, né? A teoria é fácil, viu, gente? Exatamente. E fazer o próximo. E fazer o próximo feliz. Então, assim, eu lembro muito, assim, educar, né? Educar é repetir. Elogia. Quanto mais você apontar o defeito, nós como mães, quanto mais a gente apontar os defeitos, mais vai realçar o defeito. E parece que a gente fica cego e não vê nada de bom na pessoa. Gente, todos nós somos filhos de Deus, então todos nós temos bondade inata em nós. A maldade existe por escolha, por opção. Não é imposta. A pessoa que quer andar no mau caminho, tendo o conhecimento dos propósitos divinos, né, que é o que Emmanuel fala aqui, e se usar os recursos próprios, marchar. Gente, marchar, o que é marchar? É ir em linha reta ao encontro dele. Se faz imprescindível estender a capacidade. Quem tem capacidade? Cada um de nós. Tanto para o bem quanto para o mal. É escolha. Eu posso escolher brigar, mas eu posso escolher elogiar. Eu posso escolher ser feliz. Eu posso escolher amar. Não, gente, que vai ser flores, mar de rosas, sem espinhos, não. Mas ter o equilíbrio e a fé necessária para levantar. Se me visse sexta-feira, ia falar assim, o que é essa menina que está falando aí agora? Se sexta-feira ela estava indócil. Sexta-feira estava indócil. Ontem, a dor me consumia. Uhum. A dor me consumia. A enxaqueca é uma coisa que me tira de bom. Hoje eu já estava ótimo. Já arrumei casa, já lavei roupa, já movimentei, vivi. Agora, já pensou se eu passasse o meu dia de hoje lamentando pelo que eu perdi ontem, sexta-feira? Então, eu percebo que é esse movimento que é a construção da fé, que é a construção da boa vontade, que é o galgar dia a dia, degrau por degrau. Não é que a gente desce degrau, a gente fica estagnado. Continuar subindo, continuar se elevando, depende de nós. Então, vem o pensamento ruim, ainda não sei trabalhar a mente para o pensamento positivo, faz uma leitura. Põe uma música saudável, põe uma música inspiradora, chame seu anjo da guarda. Sexta-feira eu falei assim, Jesus, querido amigo, quando eu sentei na cama, ande comigo, caminhe ao meu lado, me dê suas mãos, não me deixe sozinho, porque eu sei que o Senhor quer de mim o meu melhor. E o meu melhor é Deus, porque Ele habita dentro de mim. Então, que eu manifeste. E que eu sinta que você está ao meu lado, caminhando comigo, apontando o meu caminho, apontando minha direção, me reerguendo a cada turno. Faça-se assim comigo, e que eu possa expandir o que eu tiver de bom ao meu redor, com todas as pessoas, pois somos todos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai.
E ó, passou 2 dias, hoje eu estou de bem com a vida. Levantar foi mais fácil, mesmo com frio. Então é assim, sabe? Penso eu que esse é o exercício da motivação, da fé, a motivação do caminhar. Porque se a gente entrar no mar de queixa, só gera desânimo, preguiça e doença. Então, quando Jesus manda ele, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vamos pensar, se ele era paralítico, ele não ajudava a fazer nada em casa. Ele se tornou saudável, ele passou a ajudar em casa. Ele arrumou um trabalho fora, ou ele foi plantar, ou ele foi cuidar das cabras. O que ele foi fazer? Ele se movimentou, porque ele ficou curado. Quantas oportunidades novas ele deve ter tido? Talvez ele podia ficar só deitado, vendo o céu, por uma fresca, como a Anne Frank. Mas aí ele pôde correr livremente pelos pastos, sentir a brisa, o ar puro, tocar a pele, tocar a face, tocar os cabelos. Inspirar e expirar ar puro, ar novo. Então, assim, se cada dia, é um novo propósito, a gente tem que evitar nos desanimar. Por mais que as circunstâncias à nossa volta não estejam favoráveis. Se os seus olhos forem bons, tudo à sua volta será luz. Então, mudemos o foco. Vamos ver mais o amor, a bondade, a alegria, a gratidão. A gente pode. E a gente pode viver isso, sabe, gente? Porque a paz começa com cada um de nós. Quem semeia vento, colhe tempestade. Não é assim. Então, se a paz começa com cada um de nós, deixemos de ser os paralíticos da desarmonia, da discórdia, da dor, da desesperança. Vamos caminhar. E Emmanuel continua. Recorda o paralítico de Cafarnaum. E na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom. Então, às vezes, a gente chega lá naquela casa espírita abençoada e a gente quer o colo da tia Virgínia, da vovó Virgínia, da dona Virgínia, da menina Virgínia. E ela nos restabelece a fé e o bom ânimo. Quantas vezes ela vai até a Dona Mário, pedindo a Dona Mário para restabelecer as forças e a fé dela. Então, a vida é uma constante troca. Hoje sou eu, amanhã é Lili, amanhã é Sérgio. O importante é a gente manter a fé, sabe? Porque sem fé a gente esmorece. A gente se rende. É tão interessante a tentação, né? A provocação, ela bate na porta da sua casa, ela bate à porta do seu emprego. Mas se você tiver um pouco de conhecimento de conduta moral, de conduta cristã, você não vai ceder, porque mais forte é a tua fé, mais forte é a presença de Deus dentro de você, dentro de mim, dentro de qualquer outra pessoa. Mas a gente tem que buscar, e não adianta ficar tampando os olhos. Eu aprendi que
Eu não devo ter vícios. Os vícios fazem mal. Que mal? Faz mal material, faz mal físico e faz mal espiritual. A minha vida, ela é física ou ela é espiritual? A minha vida é espiritual. Então, eu tenho obrigação de viver com o alvo certo, no bom caminho. Não adianta eu me iludir, eu me enganar com luxúria, com posses, com vícios, que eu sei que eu estou me prejudicando. Agora, como me corrigir se Deus me dá uma nova oportunidade? Sendo menos orgulhoso, menos egoísta, menos invejoso, trabalhando mais no bem. Alguém pôs aqui, ó, um feixe de bambu é mais forte do que um bambu sozinho. Eu descobri há pouco tempo que essa história do bambu, né, que ele balança, ele enverga e não quebra. Ele é maleável ao ambiente à volta dele. Mas esse ser maleável não é ser conveniente ao que nos condiz. É com o alvo. O alvo é o evangelho. Antes, quando eu entrei para a casa espírita, eu falava que eu queria uma bula, que se a gente tivesse vindo com bula, era muito mais fácil. E nós temos a bula. Hoje eu sei que a bula é o evangelho. Só seguir. Sem queixa, sem preguiça, sem desânimo, sem desesperança. Seguir. Quarta-feira eu fui à casa espírita, eu era um fantoche na mão de quem estava lá me controlando. Por quê? Porque em algum momento eu caí em vigilância e permiti que forças externas controlassem meu pensamento, minha energia física, etc, etc. Mas eu tive amigas, encarnados e desencarnados, que auxiliaram. Auxiliaram a mim e aos irmãos que estavam em sofrimento. Não faço a mínima ideia de quem seja, mas é irmão, gente. Então, não preciso dar nome, sobrenome, CPF, não. Se somos irmãos, queremos o bem de todas as pessoas, de todo mundo. Então, é tão bonito no São Francisco, né? Fazei-me instrumento de vossa paz. Não é da minha, não. É da paz de Deus. Porque eu ainda estou um pouco distante de saber ou vivenciar todo o bem que me é possível viver. Por N motivos, conhecidos ou desconhecidos. Mas a gente escorrega. E às vezes até consciente. Né? Então, eu lembro assim, sabe, gente? Em 2012, Angélica e Edmilson me convidaram a ir a essa casa espírita. Eu estava de andador. Ia ter um tratamento do Dr. Fritz. E eu já conhecia a doutrina espírita há muito tempo. Mas, como todo bom médium, eu corria da mediunidade. Então, quando eu vi a rampa, eu falei, bom, eu não subo essa rampa. Como vamos fazer? Aí fizeram lá de um jeito, o Edmilson conseguiu me colocar e eu consegui subir a rampa. Quando eu passei pelo tratamento, eu não falei nada. O Dr. Fritz foi, eu senti como se ele fez 5 cortes na minha coluna, do pescoço lá embaixo. Eu senti um líquido quente escorrendo. E ele falou, saio. Jesus falou, vá, né? Perdoados estão os teus pecados. Pega seu leito e vá. Vá em paz, minha filha. Deus te abençoe. Falei, muito obrigada. Quando eu entrei na tal da fila da vida, ele manda desatarem os meus joelhos e desamarrarem. Eu era a 5ª pessoa da fila, ele saiu de onde ele estava e veio.
eu já mandei vocês desamarrarem os joelhos dele. Nesse instante, todo o peso saiu dos meus joelhos. E sabe o que eu fiz, gente? Eu descia aquela escada da casa espírita, que dava a cozinha, corria, passava lá fora, subia a rampa de novo, descia. Achei lindo meus movimentos voltaram. Tinham 20 dias que eu não andava. Então, o que é? Que sentimento mudou? Houve a ação da fé, houve a ação da cura, mas houve alguma reestruturação mental e sentimental em mim, que o andador não precisou mais. Estou novamente de muleta por outra questão de saúde, ou falta dela, mas trago tudo, gente, para o contexto mental. O que o meu sentimento, o que as minhas ações estão me levando a tantas mazelas físicas. E eu vou ser consciente para vocês e dizer, eu sei quais são. Que é a mágoa, que é o ressentimento, que tem o rancor, que tem o orgulho, que às vezes sou egoísta. Mas o importante é manter a fé. Porque acima dessa matéria de carne, que é o casulo que envolve o meu espírito, e que hoje eu sei que eu também devo ser grata e velar por ele, antigamente eu achava que eu não tinha que velar por ele. Hoje eu velo e agradeço. E agradeço a todas as oportunidades que eu tenho de ouvir, de ler e de viver os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita, que me dá uma nova visão, que me dá uma nova perspectiva, porque ficar no quadro só de culpa e pecador não leva ninguém a lugar nenhum. Mas reconhecendo que pecado é errar o alvo e que só depende de mim acertar, aí tudo muda, porque tudo está aqui, na palma das mãos, de cada um de nós. É isso que eu tinha para hoje. Espero que tenham sido de bom proveito para todos. Ah, Bi, te amo, saudade! Depois de ter tanta emoção assim, eu não consegui nem falar nada. Palmas mesmo. Ana, que Deus te abençoe. Amém. Pode fazer a prece inicial para gente, a prece final para gente. Inicial, porque a gente, nossa, amor. Sabe por que inicial? Porque é uma nova semana. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. É verdade. Então, se vocês me permitem, a nossa irmã Dirlene, eu vou ficar emocionada, porque eu fiquei muito emocionada. Porque a nossa irmã Dirlene postou, se eu não estiver enganada, na sexta-feira, e eu só li ontem, um texto, gente, uma reflexão maravilhosa. Ana, eu posso falar uma coisa antes? Claro! Essa reflexão da Dirlene, ela me tocou profundamente. Essa mesma reflexão. Porque é uma reflexão para nós que, entre aspas, viu? Vou botar entre aspas, que estamos ouvindo, interpretando e tentando pôr em prática o Evangelho de Jesus. Eu achei simplesmente assim maravilhosa, Consoladora. fantástica. Eu pensei da mesma forma, Ali. Então, posso ler? Pode ficar à vontade, claro. Escreva, minha. Então, vamos lá. Vontade. Em qualquer circunstância, mantém-te tu mesmo. Não te apresentes superior ao que és. Nem te subestimes a ponto de parecer o que não sejas. Anelando por uma posição melhor,
Empenha-te para lográ-la, para alcançá-la. Descobrindo imperfeições, lutas por te aprimorares. Mente todo aquele que exibe dotes que não possui. Quanto o indivíduo que os esconde e os nega. Quando a gente nega nossas imperfeições, nossas falhas, nossas dificuldades, para que a gente vai ser esnobe? Para que vai mostrar uma coisa que não é? Ser autêntico é forma de adquirir dignidade. A ascensão é lenta para todos. Quem hoje triunfa, começou a batalha antes. Quem está combatendo, logrará a vitória depois. Não te constranjas por ser um espírito em provação. Os amigos de hoje atravessaram oportunamente o caminho por onde agora seguem os teus pés. Então, se estamos em dificuldade, isso também vai passar. E temos apoio no Evangelho, nos livros, nas músicas, nos amigos, nos colegas, nos familiares, para prosseguirmos e vencermos, e saber que vamos vencer, porque esse é o propósito de Deus para com cada um de nós. É isso que eu tenho. Muito obrigada, queridos. Uma boa noite a todos, uma excelente semana, e que Jesus possa habitar mente, coração e ambiente de cada um de nós, protegendo os nossos ouvidos do mal, nossa língua da maledicência e nossos olhos do escândalo. Que possamos todos seguir pessoas ativas na fé formadora, na fé que concretiza o bem em cada lugar. Que assim seja. Beijo a cada um. Que assim seja. Beijo a todos. Boa Beijo a noite. todos. Boa noite, gente. Gratidão, Gratidão, Ana. Di. Beijo, Aninha. Beijo, Di. Nós continuaremos aqui com o Reiki Coletivo. Aqueles que quiserem participar, por favor, continuem na sala.